Bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. O filósofo coreano Byung-Chul Han, autor do livro Sociedade do Cansaço, diz que, abre aspas, nesta sociedade de compulsão, todo mundo carrega em si um campo de trabalho. Este campo de trabalho é definido pelo fato de que somos simultaneamente prisioneiros e guardas, vítimas e agressores. E exploramos a nós mesmos. Isso significa que a exploração é possível mesmo sem dominação. Fecha aspas. Esse momento em que vivemos na história da humanidade carrega características únicas. Nunca fomos tão produtivos e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão ávidos por produtividade. Frases como: trabalhe enquanto eles dormem. Deus ajuda quem cedo madruga. Na crise, retire o S e crie. Dentre outras, apresentam um panorama em que o valor do indivíduo se baseia em quanto esse indivíduo é capaz de produzir, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. Por isso, eu, Beatriz Monteiro e Gisele Oliveira resolvemos conversar para entender produtividade para quê? Desde o início da nossa vida, a gente vive numa cultura em que a gente vai sendo validado pela experiência de agradar outras pessoas, e quando a gente chega no ambiente profissional, a gente permanece nesse mesmo movimento. Então, a gente vai sendo definido, até porque o ambiente corporativo também exige isso, a gente vai sendo definido enquanto bom ou mau profissional a partir da nossa última entrega. Isso faz com que a gente fique num movimento muito forte e muitas vezes mecânico de entregar, sem considerar quais são as nossas necessidades, sem ter uma relação positiva com o trabalho, né? Só entregando, priorizando o olhar que os nossos gestores ou que aquela corporação tem sobre o que a gente faz. E aí, se a minha percepção é de que a única maneira de me sentir estável dentro desse lugar, a única maneira de estar seguro dentro desse ambiente de trabalho é produzindo, eu vou cada vez mais produzir, eu vou olhar ao redor e vou ver quem é que está sendo bem sucedido, quem é que está seguro, mas esse olhar, quando eu olho para o outro, né, para definir quem é que está seguro e quem é que não está, essa é uma fantasia que eu crio a respeito da experiência do outro dentro desse ambiente. Porque, na verdade, eu não sei qual é a experiência do outro. E o mais provável é que todo mundo dentro desse ambiente se sinta em relação ao trabalho da mesma maneira. E aí, eu crio essa ilusão, eu me comparo, eu olho e acho que eu não vou dar conta. A partir disso, eu começo a me ocupar com outras atividades que têm algum senso de realização, mas que na verdade são distrações, mas esse senso de realização cria, pelo menos naquele momento, o senso de produtividade que eu estou procurando, né? Também garante que eu vou me sentir culpado quando eu terminar tudo, porque eu fui dar atenção para distrações que são momentaneamente satisfatórias, mas eu não dou conta da atividade principal. E aí eu vou sabotando essa segurança que eu tenho dentro do trabalho, o que faz sentir que eu tenho mais necessidade de produzir para me manter seguro nesse ambiente, né? Então é um ciclo vicioso de, para me sentir seguro, eu faço mais, eu olho para os lados e vejo quem é mais, quem é que está sendo aprovado, crio uma fantasia a respeito disso, e aí fico me sentindo intimidado por essa fantasia que eu criei, e aí eu vou para atividades que diminuem momentaneamente minha ansiedade, só que essas atividades, elas são distrações da atividade principal, e aí por conta disso, que é o hábito de procrastinar, né, que eu vou fazer outras coisas que não são prioritárias, e aí eu fico me sentindo culpado porque eu não dei conta daquilo que eu sinto que eu deveria ter dado conta, porque dentro desse processo de me comparar, eu tô sempre pensando, todo mundo dá conta, por que que eu não dou conta? Fulano tá dando conta, por que que eu não tô dando conta? E assim vai. Sim, com certeza. E aí vai, e a pessoa fica até mais tarde, se sobrecarrega, faz diversas coisas ao mesmo tempo, porque quer dar conta
de fazer atividades menos estratégicas, enfim, né? Ou operacionais, e Porque traz satisfação momentânea, assim, a experiência de fazer essas pequenas coisas, né? Então, assim, eu tenho um baita de um relatório para fazer, mas deixa eu ver aqui se alguém respondeu esse e-mail. Deixa eu falar com fulano para ver se aquela peça chegou. São pequenas coisas que trazem satisfação, mas o que não são emergenciais, né? Que, aliás, que não são essenciais para aquele trabalho que eu digo para mim mesmo que vai me dar valor. então, a questão é essa, quando você fala que digo para mim mesmo que vai dar valor. E aí é complicado porque o olhar do que ele realmente tem valor, ele é muito individual também, na minha opinião. Quando eu penso em cultura da produtividade, eu penso em pessoas determinando que o valor que elas têm enquanto seres humanos é determinado pela forma como elas se relacionam com o trabalho. É determinado pelo quanto elas são produtivas, né? E a gente tem uma cultura em que a gente chegou num ponto de cultura organizacional em que é feio falar que não gosta do trabalho ou que está cansado, né? Admitir que precisa de ajuda, por exemplo, é uma grande admissão de vulnerabilidade. Então é nesse sentido que eu falo de Admitir que não dá para fazer alguma coisa, né? Que eu não posso dizer não, como a gente exato. já conhece bem. O que? Hora extra? Lógico que eu posso. Eu nem precisava ir no meu próprio casamento. Imagina. Exatamente. Mas eu tenho um relatório para entregar amanhã de manhã. Você consegue me entregar isto até as 10 horas de hoje? Oi? Um relato recente que eu escutei, a chefe entrou em contato com a pessoa e falou assim: olha, esse relatório ele não é muito importante, mas eu preciso que você esteja com ele pronto. E era um relatório assim cabuloso, com tipo 5 ou 6 bases de dados diferentes para serem compiladas num único relatório. Ou seja, é um negócio que demanda tempo, né? Que demanda tempo, atenção, um pouco de sangue, o sacrifício de 3 cabras e assim por diante. Você consegue deixar isso pronto para mim até amanhã às 16 horas? Não, lógico que consigo. Isso eram 8 horas da noite daquele dia, né? Então essa pessoa falou assim: não, eu tenho até as 4 horas da tarde, eu vou dormir, acordo amanhã bem disposta, descansada, e aí mando ver nesse relatório. Às 6 da manhã, ela acorda com uma mensagem da chefe falando: esse relatório precisa estar pronto até às 10 da manhã. E ela só conseguiu terminar de fazer o relatório ao meio-dia. E assim, acelerando muito e sem a possibilidade de revisar, etc., o que causa ainda mais ansiedade, né? Quando você não tem a chance de revisar o que você fez, você fica esperando o tapa vir, porque você fica convencido de que você fez tudo errado, né? E essa deve ser uma das situações mais comuns que existem dentro de um ambiente corporativo. Faz isso daqui para mim, o prazo é tal horário. Ah, não, então o prazo mudou, eu preciso para agora. E assim vai, para deixar todo mundo bem maluco. Algo que também refleti na sua fala é que existe também uma cultura de muitos chefes, né, porque não são líderes, mas de muitos chefes, de que tem isso, de preciso até tal horário, mas tem também assim, eu preciso que você me entregue esse relatório, que é exatamente isso que você falou, extremamente trabalhoso, muito complexo, enfim, é muito complicado, enfim, mas olha, você faz isso extremamente bem, você tem uma facilidade enorme para lidar com isso, eu confio em você que você vai conseguir me entregar isso daqui hoje. Esse desafio. Aliás, não digo nem desafio, mas assim, aliás, você é a única pessoa que realmente consegue fazer isso para mim, porque eu não consigo confiar em realmente mais ninguém. E aí coloca em você Essa chantagem emocional bizarra de que exatamente. se você não for o herói do dia, assim, o mundo vai acabar. Certamente vai acabar. Exatamente. E aí, o que a pessoa tem dificuldade, que a gente fala bastante do dizer não, que é assim, olha, não, posso te entregar ok, mas não no prazo que você está me solicitando, né? E que todo mundo, inclusive, né, nós temos a dificuldade de entender também o que o outro realmente está querendo com essa fala. Então, assim, ele quer tirar uma responsabilidade, ou grande parte da responsabilidade que é dele sobre determinado trabalho, colocando no outro. Então, eu tenho que lidar com a sua insegurança de não ter isso daí em tempo para sua reunião, enfim, e eu tenho que me esforçar ao máximo por 5 pessoas para atender a sua expectativa e para dar conta da sua insegurança, porque é isso. Quando existe uma chantagem
chantagem emocional, para mim, é muito isso. A pessoa está muito insegura, mas ela vai no lado oposto para conseguir chantagear um funcionário, uma pessoa a fazer Porque isso. na perspectiva do funcionário, qual que vai ser a grande mensagem? Se eu não der conta disso, esse meu gestor não vai ficar bravo. Ele não vai ficar irado, ele vai ficar decepcionado. E aí, como que eu lido com a decepção que alguém pode ter a meu respeito? Porque quem se decepciona, né, é alguém que tem um papel muito mais parental do que qualquer outra coisa na nossa vida, né? Como que eu vou deixar esse gestor que está me apresentando um vínculo 100% emocional, como que eu vou deixar essa pessoa decepcionada, gente? Como que eu vou partir o coração desse gestor? E aí, como que esse gestor vai confiar em mim de novo? Ele vai escolher outra pessoa para ser o herói do dia. Mas esse sentimento, eu imagino que ele ocorra da metade da tarefa até o final. Porque do início, do momento em que você não consegue dizer não até a metade da tarefa, o seu ego está totalmente inflado, porque você realmente vai ser o herói. Porque você vai atender aquela expectativa e qual é o reconhecimento, ou seja, de novo, a validação pelo olhar do outro, né, a nossa insegurança em relação à validação do outro. E da metade da tarefa para o final, vem essa situação da decepção, de decepcionar o outro. A pressão, né, que é interna. Quando você começa a avaliar, quando você começa a perceber que a tarefa não era tão simples quanto esse gestor gostaria que você pensasse que era, né? Quando as coisas não são tão simples assim. Sim, para quem também já tem um nível de consciência um pouco maior, penso eu, né? Porque existem pessoas que acabam também se martirizando porque não está conseguindo dar conta de uma determinada atividade, já que o outro disse que era tão simples e que eu conseguiria fazer com os pés nas costas. Sim. E aí você vê alguns perfis que entram em ansiedade persecutória, né? Então começam a entender que aquela atividade não tem a ver com o trabalho, tem a ver com a relação que tem com o chefe. Então, bom, esse gestor me deu essa tarefa para tentar me prejudicar, então vai tendo uma distorção da avaliação de por que essa tarefa foi trazida. Isso não é uma tarefa, isso é uma armadilha, né? E o trabalho vai ficando também mais ansiógeno. E aí, Sim. que a gente enredado, né, preso na trama de uma sociedade que exige tanta produtividade, e aí também ansioso, achando que todo lugar vai apresentar armadilhas para nós, vai deixando cada vez menos sustentável a nossa relação com o trabalho, né? E a Exatamente. gente começa falando de procrastinação e produtividade e a gente vai acabar em burnout. Vai. Porque esse é o negócio. Você começa com, meu Deus, produtividade, você vai para procrastinação, daqui a pouco, quando você vai ver, você já está com síndrome de burnout, precisando ser afastado e ficar em casa durante um período. Mas esse realmente é o pensamento, tanto que a situação que estamos vivenciando, que eu não preciso nem ficar relatando, né, qual que é, mas assim, você vê na internet diversos assuntos de como lidar com esse momento em que 80% ou 70% pelo menos da população trabalha home office, né? E são pessoas que estão trabalhando home office, mas que nunca trabalharam, que trabalharam muito pouco na vida. Como que eu lido com isso? E um dos temas que aparece, por exemplo, é justamente isso, você criar essa rotina de trabalho, né, você continuar nessa rotina de trabalho e compreender que existe um término, que por mais que você esteja trabalhando da sua casa, por exemplo, deu determinado horário ou finalizou aquela tarefa, termina e volta para sua atividade normal. Porque existe muitas indicações de tome cuidado para você não acabar virando a noite, virando noites trabalhando, achando que porque você está na sua casa, na realidade você está na empresa o tempo todo. E esse limiar é muito complicado. Você pega alguém que já tem uma tendência a se validar pelo trabalho, um workaholic, por exemplo, né, que atrela muito a própria identidade à realização daquele trabalho, né? E essa pessoa não tem um fator externo que fala, cara, vai para casa, já deu, né? Nem que seja um já deu, a gente não vai te pagar hora extra, mas um já deu. Ou as luzes começam a se apagar,
O zelador vai embora às 11 horas. O prédio até pode funcionar 24 horas, mas já não tem, já começa a ficar um silêncio assim absurdo. Para muitas pessoas é um sinal, inclusive, de que, nossa, agora eu consigo trabalhar melhor. Por isso que tem toda essa questão do trabalhar em casa, pode ter um trabalho a mais. Mas, querendo ou não, no ambiente, na empresa, no trabalho, tem diversos sinais do ambiente que vão te dizendo, olha, O pessoal, já acabou. o pessoal arrumando a bolsa, fechando mochila, levantando, já indo para o banheiro antes de bater o ponto. Exatamente. E o zelador que bate na porta ou te liga para falar assim, oi, você tá aí? Não, porque eu vi a luz acesa e eu achei que alguém tinha esquecido a luz acesa, eu liguei só para ter certeza. Sim, Isso é a morte. sim. Levante a mão que nunca passou por isso. Num dos lugares em que eu trabalhei, o segurança do prédio, ele vinha e falava, moça, vai embora, porque eu vou desligar o ar-condicionado, você não vai nem conseguir ficar aqui. E aí, assim, ainda insistia, eu ficava, né, até ficar insustentável, e aí eu ia embora. Sem raciocinar, sem refletir, porque muito enredada pelo trabalho, né? Se você não tem nenhum sinal, nada do ambiente te dizendo, cara, para, você não vai parar, você vai continuar, e aí quando você vê já é 1 hora da manhã e você está no meio daquele relatório que você precisa mandar. Tudo isso por quê? E tudo Pra quê, isso né? porque pra quê? Há uma explicação? Você fala em relação. Uma pergunta que eu também tô pensando em responder, tá? Não é uma pegadinha, não é uma armadilha. Ah, tá. Não, não é essa jornada em que nós vamos Essa responder. colagem que a gente faz. Por conta da cultura da produtividade, isso também tem reflexos na nossa vida social e na nossa vida pessoal. Porque esse movimento, ele fala de validação, né? Esse movimento fala de só se reconhecer a partir do momento, de só se reconhecer naquela característica a partir do momento que alguém diz, ah, sim, tudo bem, agora foi bom. O que é muito angustiante, porque a nossa posição, a nossa experiência diante do mundo, ela vai ficando frágil, né? O tempo todo, se a gente precisar de outra pessoa, ou outras pessoas, ou instituições nos dizendo quem a gente é, como a gente está se comportando, e etc., e a gente não tiver a capacidade de olhar para si e de reconhecer em si essas características, a gente só, além de ficar distante de nós mesmos, né, é muito ingrato, porque a forma como as instituições e as outras pessoas nos avaliam vão ser baseadas muito vão ser baseados em parâmetros que não são os nossos. Então, se você pega dentro ainda de ambiente corporativo, se você pega uma pessoa que pensa bastante a respeito das próprias atividades, que tem dúvidas, que quer entender a fundo aquela atividade antes de partir para a ação, e você vai para uma cultura mais conservadora, mais fechada, com lideranças mais autocráticas, essa pessoa vai ser inconveniente e rebelde. Se você pega dentro de uma cultura que seja mais flexível, essas mesmas características, e você coloca ali com uma gestão que seja mais colaborativa, mais participativa, todo esse comportamento vai ser considerado como analítico, né, como senso crítico, um perfil questionador, não vai ser visto de maneira negativa. E aí essa mesma pessoa, ela pode entender que essas características, elas são positivas ou negativas de acordo com a validação que o outro der. E aí é nesse ponto que eu defendo o quanto é injusto deixar que a validação seja externa, porque dentro da experiência dessa pessoa, essas características vão ter resultados positivos e negativos, muito provavelmente na mesma proporção. Só que, se essa pessoa permanecer muito tempo dentro de um ambiente em que essas características são negativas, essa pessoa vai começar a entender que essas características são de fato negativas e vai começar a tentar se distanciar de aspectos muito essenciais da própria personalidade ou do próprio estilo de trabalho. Então, assim, eu vou mutilando quem eu sou para me adequar à forma de bom funcionário que esse lugar está me propondo, ou à forma de bom filho, ou assim, utilizando parâmetros de outras pessoas, eu nunca vou reconhecer de fato quais são as minhas características, porque eu vou estar sempre tentando me encaixar no formato de outras, que foi criado por outras pessoas. Faz sentido? Quando você comentou sobre os parâmetros, né, que não são os nossos, eu refleti, inclusive, sobre um período da minha vida em que, trabalhando numa organização, enfim, tinha uma gestora e
até então, todo momento da minha carreira, foco na gestão, foco em ser gerente, em liderar ali pessoas no setor, enfim. E entrando em contato um pouco com o período de férias, da gestão e outras questões ali naquele momento, eu percebi o quanto o retorno que se tem disso, né, na realidade não era o que realmente me atraía, né? Então, por mais que ser gestor, ser gerente, enfim, chegar num ápice ali de, hoje em dia, é mais eu quero ser o diretor, eu quero ser o Que são sócio, coisas do parâmetros tipo. determinados, aspas, pelo mercado, que a posição de gestão é que determina o teu sucesso profissional, né? Então, se você não teve um Exato. cargo, se você não teve determinado cargo, pera, você não está sendo bem sucedido. E sempre tive isso como objetivo, até porque seria o ápice da minha carreira, seria onde eu gostaria de chegar, eu teria o reconhecimento profissional, social e também financeiro, e isso bastava para mim. Então, esse era o meu objetivo até então. Porém, quando eu entrei em contato efetivamente com estar nessa função, não veio a satisfação pessoal. Não estava acompanhando. Então, não estava. Então, eu comecei, inclusive, a refletir comigo mesma se aquilo realmente fazia sentido, né? Ou seja, o retorno financeiro, a satisfação profissional, o reconhecimento social e profissional na empresa, enfim, se isso realmente seria interessante a ponto de não ter aquela satisfação pessoal que eu imaginava que teria, né, estando numa posição desse tipo. Então, naquele momento, muito do que eu havia construído até então caiu, assim, fortemente, mas não estou falando de horas, nem dias e nem meses. Eu fiquei nessa empresa quase 5 anos. É um processo, né? E é um processo ali de maturação de ideias e de muitos sentimentos que eu acredito que deva ter durado 2 anos e meio aproximadamente, porque foi mais ou menos nessa época. Após 2 anos de empresa, eu comecei a ter mais esse contato com atividades dessa pessoa, né? A ter a responsabilidade das atividades dessa pessoa na ausência dela. Então, com 2 anos e meio, mais ou menos, eu tive para tornar isso realmente como uma realidade para mim. Ainda permaneci no mundo organizacional, né, permanecendo, enfim, por muito tempo, mas já não é mais isso que me traz uma satisfação pessoal e que eu busco como satisfação profissional também, Então, hoje em dia. rompendo com um parâmetro que era externo, você conseguiu traçar um caminho de algo que era muito mais satisfatório, uma medida que era muito mais compatível com os seus valores. Sim, exato, porque esse parâmetro externo, né, ou seja, o que a sociedade dita para gente, que isso é realização, e realização profissional, empresarial, enfim, vai te trazer obrigatoriamente na mente, né, de todo mundo, acaba ficando isso, vai te trazer obrigatoriamente a sua satisfação pessoal também. Então é uma caixinha que tudo tá ali dentro. Porém, em mim houve esse rompimento, né, de que uma coisa não necessariamente está atrelada à outra. Naquele momento, e para mim hoje isso é muito claro, uma coisa realmente não está atrelada à outra. Para algumas pessoas pode estar, deve estar, inclusive, e com certeza eu percebo que estes são os melhores líderes, quando as duas coisas Quando se realmente encontram. estão quando se encontram, exatamente, mas inclusive indo por uma questão que a gente também precisa falar aqui, a gente entra na questão de onde vêm todos esses parâmetros que nós aprendemos ao longo da nossa vida, porque não é somente na faculdade ou até mesmo nas empresas que a gente começa a perceber esses parâmetros ou essas idealizações de vida que a gente tem que ter, né? Então, entrando também nisso, eu também me ponho em perspectiva em relação a toda a origem que nós temos com relação a esses parâmetros. Então, de onde vem exatamente tudo isso? De onde vem esse parâmetro externo, social, de que nós devemos, de que nós precisamos, enfim, com toda essa produtividade em excesso e reconhecimento do outro, enfim, sermos, entre aspas, felizes, né? Porque felicidade fica no parênteses à parte, que a gente pode falar num outro momento.
mais sermos felizes ou estarmos realizados. Então, assim, a origem de tudo isso, né, que a gente sabe que tem toda uma questão relacionada às primeiras relações que nós tivemos, por exemplo, com os nossos pais. Ou quem estava fazendo esse Então, trabalho lá atrás, né? exato, As sim, figuras né, as parentais. nossas figuras, as figuras parentais. Quer desenhar, por favor? Quem são as figuras parentais? São toda e qualquer pessoa que se responsabilize pelos cuidados daquele serzinho vivo, né? Então, basicamente, é quem está ali presente para cuidar e garantir que aquele bebê vire gente, né? Assim, que estão ali para cuidar, para proteger, para nutrir, independente da forma como se faz, porque mesmo figuras negativas podem ser figuras parentais. E aí não importa muito se é pai, se é mãe, se é avô, se é vizinho, se é a cuidadora do abrigo. Existem figuras parentais que não necessariamente cumprem o cargo estrito de mãe ou de pai e assim por diante, mas é todo mundo que participou aí do desenvolvimento inicial daquele ser vivo. Exato, de toda essa formação. Então é isso, existe sempre no nosso desenvolvimento um parâmetro que acaba sendo externo, né? Então o nosso desenvolvimento você começa a sorrir em função de que o outro está sorrindo para você. Você anda, você começa a ter alguns comportamentos como simplesmente aprender a ir ao banheiro porque existe alguém que te dá um reforço, te motiva a ter esse comportamento, e a partir disso você entende que isso é o correto, que isso é estabelecido. Então sempre é algo que é estabelecido pelo outro, por uma figura de autoridade, ou alguém que sabe mais do que você, e isso é uma carga realmente muito forte, que a gente guarda na nossa vida, no Fica guardado no nosso nosso coração. Pronto. Exato. Fica guardado em nós por muito e muito, muito tempo. E é muito comum que a gente leve isso em todas as outras relações que A nós gente, em temos. grande medida, aprende a se olhar e a se definir justamente por essas relações, né? Eu gosto de dar um exemplo que, assim, se alguém vai conversar, por exemplo, sei lá, com a minha avó e pergunta, tá, e aí, qual que é a dela, né? Perguntando sobre mim. Minha avó vai falar, bom, cabeça dura, turrona e outros adjetivos dessa natureza. Se você fizer a mesma pergunta para minha irmã, talvez a resposta vá mais por uma coisa de bom, ela é determinada, ela é persistente, etc. No fim das contas, são o mesmo adjetivo, são os mesmos adjetivos, né? São sinônimos. Mas a gente acaba se apegando àqueles que têm mais impacto emocional, né? Aqueles que indicam pra gente como que a gente se relaciona com o mundo. Então tá, se alguém me diz que essa característica que eu tenho é uma característica negativa, eu entendo que eu vou ter perdas, né? Se eu continuar nutrindo essa característica, de novo, eu vou me mutilando em função do olhar de um outro, né? Porque é o olhar desse outro, é o olhar da figura parental que vai nos dizendo o quanto a gente está adequado ou inadequado diante do mundo. E aí depois disso a gente vai para outras socializações, né? A gente vai para a escola, onde a gente tem toda uma educação baseada em desempenho, né, em validação a partir de desempenho. E esse desempenho não necessariamente é uma avaliação de desempenho ampla, né? Então é o seu desempenho naquele momento de prova. Então assim, você pode ter tido ao longo do bimestre, ou do trimestre, ou do semestre na escola, você pode ter tido várias participações bacanas, pode ter feito todos os trabalhos, pode ter participado de todos os grupos, mas se na hora da prova a sua nota for negativa porque você tem uma questão, sei lá, de ansiedade diante de avaliações, justamente porque avaliações é que vão definir o seu valor, pronto, você já não é um bom aluno. E aí, se alguém te diz que você é um mau aluno, é muito difícil de romper com essa ideia, é muito difícil de romper com a ideia que é apresentada por todas essas características negativas que vão dando pra gente ao longo da vida. Mas o que é um mau aluno? O que é um mau filho? O que é um mau amiguinho? O que é um mau irmão? São todos parâmetros baseados em quem está definindo, não em quem é definido, né? Fala mais sobre quem está avaliando do que quem está sendo avaliado.
Mas a sensação de quem é avaliado, os sentimentos e as sensações são extremamente poderosos, né? Porque essas palavras vão entrando no coração e a gente vai vivendo as consequências disso. E depois disso, a gente vai para outros tipos de validação, né? A gente amplia os validadores, mas a gente continua fazendo isso. Então, na adolescência, isso fica bem mais evidente, essa necessidade de ser como grupo, para que esse grupo nos valide e as nossas relações, e aí depois, no mundo do trabalho, as regras são muito mais claras. Porque quando a gente está falando de validações sociais, as regras elas não são tão claras. O que é legal, o que não é, quem é bacana e quem não é. Agora, no mundo do trabalho, é muito fácil avaliar a produtividade, avaliar quem é um bom funcionário a partir de métricas específicas de desempenho. E quando você fala disso, para mim também fica muito claro quando a gente também tem essa situação de cultura da produtividade, toda essa situação, por exemplo, entrando no aspecto, inclusive, feminino, né? Da menina que é criada, por exemplo, você precisa me ajudar aqui na casa, né? Então, você precisa me ajudar aqui em casa, você precisa me ajudar na limpeza, você precisa fazer uma limpeza bem feita. E as validações super malucas, do tipo, agora já pode casar, agora tá pronta para casar, como se esse fosse o determinante para o valor dessas mulheres, né? Exatamente, e o quanto isso é pesado, né? Embora não se perceba ao longo do tempo, aliás, não se percebe, enfim, muita gente vai para terapia por conta disso, porque não se percebe. Então, assim, você tem que dar conta de uma casa limpa para lidar com uma validação de uma figura parental que você tem ali, seja sua mãe ou qualquer outra pessoa, né? Você tem que lidar com ter que cozinhar ou qualquer outra coisa, tem que administrar muito bem uma casa, por exemplo, e quando as tarefas domésticas, exatamente, e quando você se torna adulta, por exemplo, se casa e tem aí uma constituição de uma família, enfim, e você, além dessas tarefas domésticas, você também quer trabalhar, porque você também quer ter sucesso, ou seja, tudo que a gente falou até agora sobre o ambiente organizacional, né, empresarial, e mais o peso que também tem o âmbito familiar, o âmbito pessoal. E o quanto as pessoas, e aí não estou dizendo mais somente da mulher aqui que eu estou falando, mas também inclusive do homem, mas o quanto temos que dar conta de tudo. Então a mulher tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, tem que ficar 24 horas fazendo, produzindo, entregando para que ela consiga realmente se sentir satisfeita. É isso que é satisfação? Exato. Porque é o tempo todo de novo, é o olhar do outro, né? E o mais louco disso é que assim, então essa figura feminina, né, essa mulher, enquanto menina, ela aprende a fazer os domésticos, aí ela começa a trabalhar, aí ela engaja um relacionamento. Quando ela engaja um relacionamento, vem uma nova requisição, que é a requisição de case-se. Quando ela completa essa tarefa, que é o casar, ela tem todos os parâmetros para definir se ela é uma boa esposa. E aí vem uma nova requisição, que é a requisição para torne-se mãe, como se fossem colocando novos parâmetros de avaliação. Não existe a possibilidade de falha para mulher nenhuma. A mulher ela tem que ser 100% adequada dentro de todos esses papéis. Não existe a possibilidade de falha. Não existe mãe mais ou menos, não existe esposa mais ou menos, ou você é uma boa mãe, ou você é uma mãe ruim, ou você é uma esposa boa, ou você é uma esposa ruim. Junta-se isso a todos esses parâmetros de que tipo de carreira uma mulher tem que ter, porque até algum tempo atrás, a carreira era algo muito secundário. Mas agora, se uma mulher decide, não, eu vou me dedicar mais para minha vida familiar, por exemplo, ela é julgada porque ela deveria dar mais ênfase para uma vida profissional. Se ela dá muita ênfase para a vida profissional, também está errado, porque ela deveria dar mais prioridade para a vida familiar. Meio que não tem vitória quando a gente utiliza parâmetros de outras pessoas, né? Independente de serem parâmetros sociais ou esses parâmetros que são mais individuais. A gente não vence nunca, né? A gente vai sempre falhar. Uhum, sim, exato. Exato, e aí a mulher tem que ser sempre super mulher, e não estou dizendo também que o homem não sofra disso. Eu vou ser bem sincera em dizer que, com certeza, em menor escala, vamos combinar. Por isso que se fala em dupla jornada de trabalho, porque é a jornada profissional e a outra jornada. O homem tem outros tipos de cobrança, mas não é nem de perto parecido.
Uhum, sim. Só porque tem uma questão relacionada que o homem também tem todas essas cobranças. Então, a situação, por exemplo, de desemprego, a situação, por exemplo, de que em algum momento a mulher ela pode simplesmente tomar uma decisão de que de repente ela vai pausar a carreira dela por algum momento, porque aquilo não é mais uma prioridade, e ela vai cuidar do filho ou vice-versa, não vai ter filhos naquele momento que vai pausar a carreira, enfim. Né? E por alguma situação as contas da casa ou coisas do tipo ficam em cima deste homem, esse homem também sofre muito por não conseguir trazer, prover nessa família, né? Então a gente sabe que existe uma cobrança nesse sentido muito significativa. Então a gente não está falando só de uma pressão social em cima também da mulher, mas existe em cima do homem também. Em menor E escala, mas também aí, existe. quando a gente vai pensar em pessoas que não estão, que ainda não atingiram ainda não chegaram nessa fase de serem cobradas por esses parâmetros, também existem todos os outros parâmetros para se avaliar a produtividade social. Porque quando a gente vai pensar, então, nas pessoas que são solteiras, as pessoas que são solteiras, elas precisam estar na balada, ou elas precisam estar nos aplicativos, elas precisam ser do rolê, precisa estar em todas as redes sociais, compartilhando todas as coisas, e precisa ir nos shows, e precisa, e precisa, e precisa. E Está aí, sempre feliz. E precisa estar sempre feliz. exato, assim, você Que não, precisa não existe. assim, Para que serve? você não tem o direito de sentir nada que seja diferente disso que é publicável, né? Então existe toda uma pressão para se manter com uma vida social badaladíssima. E eu adoro a palavra badaladíssima porque ela é uma palavra super cafona, mas essa é a necessidade, né? Sim, não, mas como assim? Você tá saindo? Mas você é solteira, como é que você vai arrumar alguém assim? Não, mas você tá solteiro, para você conhecer uma menina, ou para você conhecer um menino, você precisa colocar a cara no mundo, né? E o que Você que a precisa gente faz com produzir, né? Exato. E como é que você vai fazer isso se você não gosta desse tipo de atividade? E aí essa cobrança pesa, né? E aí vai vindo toda uma noção de convencimento de que assim, você está falhando no seu papel de ser humano, pessoa de 20, 30, 40 anos, dentro dessas condições de ser solteiro, e não está aproveitando a vida, porque agora a gente tem o parâmetro de estou ou não aproveitando minha vida o suficiente. Um parâmetro Uhum. totalmente arbitrário e definido, sei lá por quê. Quando você fala definir, sei lá, por quem ou por quê? Desculpa. As duas coisas, né? Ah, É. tá. Mas eu falei Porque, por quê. porque assim, eu só fico refletindo sempre que vai vir muito de toda essa conjunção, não sei, de toda essa sociedade que ainda diz, querendo ou não, de que é isso, né? Você nasce, cresce, se reproduz, ou Uhum. seja, para isso tem que se casar, né? Tem um evento social ali no meio. Nasce, Hoje cresce, nem se tanto, né? reproduz. Tem razão. Mas nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Então tem toda essa cobrança que existe e para que todas essas etapas se cumpram, diversas outras têm que se cumprir concomitantemente. Né? E não necessariamente é assim. A minha reprodução não está relacionada, a minha reprodução, ou seja, a minha produção não está relacionada à continuidade, a ter filhos, por exemplo. Pois é. Eu posso deixar um legado diferente para o mundo, né? Enfim. E eu posso nem ter o E desejo de sim, deixar um tem legado. razão. Uma coisa que eu escuto com frequência é a queixa do todo mundo fala que eu tenho que sair mais, que eu tenho que fazer isso, aquilo, mas eu não gosto. Eu não gosto de balada, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E, e assim, a única resposta possível para isso é: então não vá. Uhum, Já foi, já viu, já experimentou, percebeu que aquilo é muito mais uma necessidade externa do que interna, cara, não precisa fazer. Mas é isso. Existe tanta crítica, existe tanta cobrança que as pessoas elas se forçam a situações e atividades que são desconfortáveis para manter um determinado parâmetro e aí precisam manter as suas vidas sociais produtivas para responder exato. essas Ou cobranças. seja, sempre
que é o cuidado que a gente tem que ter o tempo todo quando a gente fala de produtividade, enfim, de produtividade, de atender a esse olhar, a esse parâmetro do outro. Porque é muito fácil a gente se perder nele. Então, é muito fácil você ser casada 30, 40 anos da sua vida, ter 2, 3 filhos e, num determinado momento, você já não se vê mais dentro daquele casamento, mas socialmente isso não é aceito. Dentro daquela família, isso ainda não é aceito. Posso estar falando a coisa mais ridícula do mundo para diversas pessoas de 18 anos, né, de outras gerações, mas isso é o que ainda vivencia muitas famílias, né? Então, um casamento de muitos anos não pode ser desfeito assim do nada. Um casamento que você tem um compromisso de desenvolvimento de 2, 3 filhos não pode ser desfeito porque simplesmente a relação já não está mais interessante. Por que não? Por qual motivo não? Por qual motivo aquilo que já não te traz mais uma satisfação não pode ser revertido e, enfim, estar solteiro, estar sozinho, ou em busca de uma outra coisa que te satisfaça, um outro relacionamento que te satisfaça naquele momento, não é diferente, tem que ser discriminado pela sociedade. É bem complicado, complexo, né? E até a ideia de que a relação com o outro ou com os outros, ela tem prioridade em relação à relação que a gente tem com nós mesmos. Ficou zoada a Ficou frase, zoado, é mas é ótimo. isso. Não, é isso, a gente sobrepõe o tempo todo. E isso vem também do ciclo que você comenta também no início, quando a gente fala de tudo, que tudo está relacionado com relação a essa insegurança que nós temos, que ela acaba sendo nata. Um relato que eu tive contato recentemente foi no final do ano, né? Que é período de vestibular. E aí, uma fala que ficou muito marcada para mim foi de uma figura parental que chegou para esse adolescente e questionou: mas você está estudando para o vestibular? E o adolescente, assim, se matando de estudar, etc. E tipo, a resposta era sim, né? Sim, estou estudando. Por quê? Eu não te vejo em parece que não está te afetando. Eu vejo todos os adolescentes afetados e você não. Então, até um nível de sofrimento que precisa ser validado. Então, se eu não estiver sofrendo o suficiente, será que eu estou me esforçando o suficiente? Uma ideia de que existe validação no sacrifício. E Um existe outro comparação relato. também, né? Isso é uma fala muito de que você tem que Atender manifestar. uma métrica. Você tem que manifestar um comportamento similar ao que 90% das pessoas nessa fase apresentam. Se você não apresenta, como assim? Exato. E aí, num outro relato, a questão já era: tive uma ideia de futuro, já é pós período de vestibular, né? Já era mais esse já é um relato de cursinho, em que a adolescente apresentou, bom, eu vou fazer um curso técnico disso, depois eu quero fazer um curso técnico daquilo. E aí a resposta de um dos pares foi: nossa, mas que absurdo! A gente está aqui fazendo cursinho porque a gente quer fazer uma universidade pública. Você não acha que você está tirando muito baixo? Eu acho que você está menosprezando o seu próprio potencial. E aí você vê o sofrimento dessa adolescente em começar a questionar quais eram os próprios parâmetros para definir o que seria um futuro. E aí isso é de uma injustiça sem tamanho, porque não foi uma provocação, foi uma desvalidação da ideia de futuro. Porque uma provocação, um questionamento, teria muito mais um tom de tipo: poxa, mas você já pensou nisso também ou naquilo? Mas não, veio como uma desvalidação assim direta. Esse futuro que você está propondo para si mesma não tem validade aqui, porque o que a gente tem de perspectiva de futuro é muito mais rico, muito mais importante do que o que você está propondo para si mesma. E isso é Sim, extremamente doloroso, né? e é justamente por isso que é complicado realmente, porque é justamente numa fase do desenvolvimento da pessoa que ela não precisa ter que lidar com isso. Pois é, já não tem Exato, é pressão uma fase de suficiente, né? escolha. Você, naquele momento, está escolhendo o seu futuro. O que você vai fazer pelos próximos 30 anos da sua vida. 2, 3, 4.
Sim, sim. Eu pensando só na formação, viu? Olha, Na olha a verdade, visão eu ia me dos corrigir treinos. e dizer que, claro que hoje em dia as coisas estão o tempo todo, hoje em dia principalmente, né, extremamente mutáveis, né? Então, uma escolha sua hoje não necessariamente vai te validar daqui a 20, 30 anos, porém, querendo ou não, ainda é essa mentalidade que se tem no momento de escolha profissional. Você vai fazer uma faculdade que vai te dar uma base para tudo isso que você quer construir na sua vida. Não, o que é uma loucura, porque a gente vê cada vez mais e mais as pessoas criando, formatando as suas carreiras de maneira tão única que a graduação parece um pedaço muito pequeno disso. Pessoas com carreiras brilhantes, carreiras incríveis, mas que a formação teve um pedaço tão pequeno disso. E aí, todo esse peso baseado nesse dia dessa prova, né? E aí, é essa prova que determina também quem você foi enquanto aluno durante toda a sua educação Exato. E o formal, né? quanto também se tem de expectativas sempre, né? Sempre são expectativas, sempre são os parâmetros dos outros. E você também ter que fazer, você ter que se sujeitar a esse processo avaliativo para entrar numa instituição de ensino. Então, quer dizer que se você não fizer isto, quer dizer que você também não vai ter uma carreira brilhante, um futuro brilhante? A gente está aí com todas essas, a gente está aí com todas essas profissões de tecnologia, onde a graduação é a menor das coisas importantes. Um curso online que você faça, que você pague, você já tem condições de entregar muito mais do que quem talvez fez uma faculdade de 5 anos e pós-graduação, especialização, desde os devidos parâmetros, enfim, né, de experiência, de contato com a realidade. E até quando a gente pensa na escolha da instituição, né? Tanto peso em cima da ideia de que a graduação só vai ter valor se for uma graduação que foi realizada numa instituição pública, né? Desconsiderando. Então, se você fez a expressão é unis da vida, você não tem o mesmo valor profissional do que outros profissionais. E aí depende de qual uni, inclusive porque tem primeira linha, segunda linha, etc. E ao longo da vida, especialmente a gente que teve, eu que tive, você que tem bastante contato com recrutamento e seleção, de maneira nenhuma a graduação, a instituição de ensino determina que tipo de aluno vai ser e nem que tipo de profissional vai ser. É só um lugar onde você adquire conhecimento. Foi a ideia do trabalho enquanto eles dormem. Porque, na verdade, eu entendo isso tanto como profissional Porque a quanto gente, o social. a gente já entra em vários clichês, né? Que é o trabalho enquanto eles dormem, é necessário acordar cedo para que você realmente tenha um dia produtivo. O parâmetro externo você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua saúde física, quer fazer uma atividade física, você tem que cuidar da sua saúde mental, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, e você tem 24 horas, você tem tantas horas de sono. Assim, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Às Essa é a 5, né? piada, né? Porque às 6 você já tem que estar produzindo. Às 5. Gi, é possível falar de produtividade sem mencionar os clichês? Fica aí o questionamento. Não, Difícil. difícil. Eu já respondo logo de cara. É difícil. É difícil principalmente para quem não quer enxergar. Imagina, não é clichê, é estilo de vida. Porque o que se compra nas livrarias, o que tem nas prateleiras, assim, que estão à altura dos nossos olhos, né? Hoje em dia não existe praticamente mais livraria. Mas o que tem sobre livros mais vendidos? O que a Amazon vem dando sobre livros de sucesso? Vejam os É títulos. fórmula atrás de fórmula diferente para te apresentar um manual de como que você tem que viver a tua vida, né? Exato. Como que você tem que ser satisfeito e grato. Não se esqueça da Gratidão, gratidão. gratiluz. Gente, quem usa, com todo respeito, é engraçado, vamos admitir, ponto. Mas aí eu acho que a utilização inadequada das palavras já vale um podcast inteiro. Eu acho que a gente pode até colocar isso Na pauta. no cronograma.
Não tem, Ai, não precisa colocar. tem programado todo um programa sobre gratidão, inclusive. Tá lá, na estrutura do programa. Aguardem, em Eu não breve. lembro. Em breve. Eu achei que assim, o principal deles é trabalho enquanto eles Pois é. dormem. E aí tem trabalhos inteiros formulados para dizer que horário que você tem que começar a fazer que coisas, né? Então, todos os dias pela manhã, você tem que acordar antes do sol nascer, de preferência às 5 da manhã, talvez 5 seja um número cabalístico, não sabemos. E aí, em seguida, você tem que ir meditar, aí você tem que fazer uma atividade física, e aí você toma o seu café da manhã, e aí você já começa a produzir. Você tem que fazer O coisas. seu café da manhã tem que ser um café da manhã de uma alimentação saudável. Não é uma crítica à alimentação saudável, porém passa a ser mais uma regra a qual eu tenho que me submeter, e não necessariamente um estilo de vida. Esse é o problema. Porque quando eu deixo de considerar o alimento como fonte de vitamina, de energia, quando eu deixo de ter uma relação positiva com a comida passa a ser uma nova fonte de punição, né? Exato. Então a gente tem que priorizar alimentos que sejam saudáveis? Tem, mas eu não posso sentir vontade de cometer harakiri se eu comer um bolo de manhã, ou se eu comer uma coxinha, porque era o que tinha na venda da esquina no meu caminho entre o trabalho e a faculdade. Por quê? Essas exigências de estilo de vida, elas são um caminho certeiro para A, culpa, B, fracasso. Quando a gente tem rotinas assim muito formatadas, a gente começa a se exigir o cumprimento dessas rotinas, e aí a gente começa a se sentir culpado por não dar conta dessas rotinas, sem considerar as nossas necessidades, porque atender o roteiro que outra pessoa pensou é mais importante do que eu atender as minhas necessidades, né? Porque eu vou me sentindo culpado porque eu não meditei hoje de manhã, eu não corri, eu não fiz o meu café da manhã instagramável, né? Não, meu café da manhã foi café com leite e pão na chapa. Isso não dá para colocar no Instagram porque as pessoas vão olhar e vão falar, ó, tá vendo? É fracassada por quê? É fracassada porque não se cuida. A não ser que seja um cappuccino gourmet com um pão na chapa gourmet numa padaria extremamente gourmet. Aí tudo bem. Padaria em Pinheiros, não. Jesus. E é justamente essa injustiça, porque outras pessoas estão dizendo o roteiro que você tem que seguir todos os dias, dizendo que todo e qualquer infortúnio que você enfrente, todo e qualquer fracasso, né, sem considerar quais são seus potenciais, quais são suas limitações, quais são suas vontades e as suas necessidades, sem considerar nada disso. Se você não cumpre esse roteiro, putz, está aí o problema. Você não é determinado o suficiente. Você não é engajado o suficiente. E aí o teu único destino parece ser o fracasso. E aí nada disso faz sentido, nada disso é justo, né? Porque até porque a determinação de sucesso e fracasso também está sendo determinada por essas pessoas que criaram o roteiro. Olhar do outro. Exato. Exatamente. Quanto também é sofrido você acreditar nesses clichês e nessas ideias que se utilizam para se vender livros enfim, se vender, né? Porque é muito sofrido você pensar que porque você não acordou às 6, 7 da manhã, porque você não fez determinada atividade, o seu dia não foi produtivo. Tudo que você fez não teve valor. Pois é. Ou até mesmo um próprio processo de autossabotagem em que, porque eu acordei mais tarde, porque hoje eu não acordei mais cedo, então hoje realmente vai ser um dia perdido. E eu acabo me perdendo em todas essas distrações, como Facebook, Instagram, WhatsApp, conversar com os amigos, enfim, porque afinal de contas, hoje eu não consegui acordar cedo, então hoje o meu dia realmente não vai ser produtivo. E aí eu realmente me auto-saboto, ele não vai ser produtivo. É muito louco. É muito louco, é muito pesado. Então você já parte do pressuposto de que seu dia falhou às 7 da manhã, ou às 8, se você acordar às 8, deveria ter acordado às Tem 6. uma fala de um psicólogo americano, que eu não vou me lembrar o nome dele, se em algum momento. Bom, tem uma fala de um psicólogo americano, que eu não me recordo o nome dele nesse momento, que ele fala algo numa tradução rústica, seria mais ou menos assim.
que enquanto a necessidade de melhoria, né, de se auto-melhorar é motivada pelo ódio, o ódio de si mesmo, nunca vai criar nada de positivo. Então, assim, eu não estou fazendo essas coisas porque eu quero o bem para mim mesmo. Estou fazendo essas coisas porque eu odeio o meu fracasso, acho que sou culpado, não responsável, mas culpado por esse fracasso, e aí eu entro num movimento de cumprir a rotina de outras pessoas, porque eu tenho uma fantasia de que essas outras pessoas têm propriedade para determinar o que é sucesso, o que é fracasso e qual o caminho para chegar lá, né? Justamente com toda essa ânsia, com todo esse desespero para se manter produtivo, e aí utilizando os parâmetros de outras pessoas para definir se a gente está sendo produtivo ou não, a gente acaba recaindo em certos sentimentos negativos, e aí a partir desses sentimentos a gente atua neles, né? A gente passa para ações correspondentes a esses sentimentos. Só um adendo, porque tem uma questão relacionada muito forte, claro, né, dos sentimentos negativos, mas até quando falamos lá atrás sobre aquela atividade, né, que eu tenho que entregar e que da metade para o final eu só tenho sentimentos negativos, mas até a metade daquela atividade os sentimentos são positivos, né? Então, existe também, até em determinada instância, sentimentos positivos, sentimentos de que eu vou fazer, de que eu vou entregar, e quais são os resultados, o que eu vou conseguir atingir com isso, sendo produtivo, entregando, me esforçando ao máximo. Tudo isso acaba sendo motivadores, por mais que seja clichê. Mas de fato são, né? Porque assim, são motivos para eu continuar no mesmo movimento. Até chegar à segunda página, né? Porque o que é a segunda página, né? Quando isso tudo começa em algum momento a não fazer mais sentido ou começa a te trazer um incômodo, porque parece que você não sai mais disso, você não consegue evoluir, não consegue avançar, ou seja, você está nessa cultura dessa produtividade, porém você não sente que você está evoluindo. E o tempo todo a gente está falando aqui de sentimentos. E é a partir daí que começa a vir os sentimentos de angústia, os sentimentos negativos. Até porque, com grandes exigências, com grandes promessas. Não foi isso que eu falei. Até porque, com grandes exigências, vem grandes promessas, né? Então, quanto mais intensa essa exigência, maior a promessa de recompensa no final. Se eu tenho essa exigência, eu dou conta, eu realizo, e eu chego no final, e eu ainda assim não me sinto feliz, eu não me sinto satisfeito, eu começo a pensar que o problema está comigo, né? Aí vem a culpa, aí vem o desânimo. E aí, com isso, vem os sentimentos negativos. Eu começo a pensar que o problema está em mim, e eu começo a me motivar a fazer mudanças muito mais baseadas numa ideia de que eu sou insuficiente, de que eu tenho alguma coisa de errado, né? E aí vai criando um caldeirão de sentimentos negativos, né? Porque vem um baita de um otimismo, não, de que eu vou conseguir e eu vou me consertar, etc. Mas o fundo disso é uma ideia de que eu não sou suficiente, eu me sinto culpado porque eu não dou conta, e aí eu começo a acusar a mim mesmo por atividades de lazer. Então, me sinto culpado porque eu descansei, me sinto culpado porque eu relaxei. Eu começo a topar constantemente atividades baseada nas necessidades de outras pessoas, no pedido de outras pessoas. Eu tento fingir que está tudo bem, mesmo não tendo a sensação de que está tudo bem, mesmo reconhecendo em algum nível que as coisas não estão rolando, de que os sentimentos não são positivos, vou me sentindo entristecido, vou me sentindo culpado, vou me sentindo enraivecido, e todos esses sentimentos não são direcionados para o mundo, são direcionados para o próprio indivíduo, né? Então o indivíduo volta a ser negativos em relação a si mesmo. Uhum, exato. E aí, constantemente fica piscando, né? Aquele placarzinho, nossa. Aquele letreiro, aquele luminoso. Luminoso, obrigada. Mas era tipo outdoor, sabe? Mas é letreiro. Fica gritando aquela voz lá dentro, no fundo da cabeça. E aí fica gritando, né? E piscando assim alucinadamente, fracasso, fracasso, fracasso. Ou seja, acabamos vivendo um constante medo desse fracasso.
Com essa ideia de fracasso, com esse potencial tão grande de fracasso, quando os riscos são tão altos, né, diante das nossas atividades, a gente recorre para outras atividades mais corriqueiras, que vão ter uma sensação de realização ali imediata, que é todo o processo da procrastinação. Então, eu vou fazer algo sobre o qual eu efetivamente tenho controle, porque a grande questão em relação à produtividade é uma grande ilusão de controle. É como se, a partir da realização de certas tarefas, a partir do atingimento de certas metas, eu vou ter controle sobre a forma como eu sou visto, né? Eu vou ser visto como valioso a partir das entregas que eu faço, a partir das coisas que eu conquisto. Quando os riscos são altos, o medo do fracasso é igualmente alto, né? Então eu passo diante dessa insegurança, desse medo do fracasso, eu passo para atividades onde eu efetivamente sinto que eu tenho controle. Então eu vou lavar a louça, eu vou pôr a roupa para lavar, eu vou responder aquele e-mail que está há 4 semanas na minha caixa de entrada, eu vou levar esse negócio que está aqui na minha mesa lá para o malote, né, que não é urgente, mas aqui está aqui e eu posso fazer. É todo o ciclo da autossabotagem para tentar readquirir um senso de controle em relação à forma como eu estou me sentindo. E aí, Gi? Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. O que a gente conclui? O que a gente faz com toda essa noção, agora que a gente já sabe, né, de onde vem e para onde vai, né, quais são as consequências dessa cultura de produtividade, de todo esse ciclo de procrastinação e essa necessidade de produzir e de ser através da produção, o que a gente faz? Eu acho que o próprio título, né, desse bloco já diz tudo sobre esse episódio de podcast, né? Porque é exatamente isso. É você conseguir entrar em contato com esse sentimento de que você falhou. Então, Que isso não te define. exato. Então, assim, vivemos numa constante tentativa de controlar esse medo do fracasso e também o sentimento envolvido, né? E você acabou de relatar tudo isso. Mas a gente pouco fala sobre enfrentar e assumir também que falhei. Falhei, ok, teve ali uma situação X em que não atingia uma expectativa Y, lembrando que essa expectativa geralmente está relacionada a algo que nós mesmos criamos, não necessariamente, aliás, a maioria das vezes não é o outro, somos nós mesmos que colocamos isso. Então, poxa, se eu mesma coloquei essa meta para mim, por qual motivo eu não consigo assumir que, ok, falhei, e aí? Qual é o segundo passo agora? Tá falhado? Não se falha mais nisso? E eu acho que nesse sentido dá para retomar um pouco da história que eu relatei, da minha história de vida que eu relatei anteriormente, em que por muitos anos eu balizei a minha vida imaginando entrar numa organização, ter uma carreira XYZ lá dentro, e se não fosse naquela empresa seria uma outra e por aí vai. Porém, a partir do momento em que eu percebi que não havia uma real satisfação, como eu disse lá atrás também, né? Não foi uma coisa de dias ou de meses, né? Foi um processo nesse sentido. Mas entrar em contato de que não era aquilo. Toda a construção que eu havia feito não era aquilo. E o que há de errado em assumir isso? Né? Então, há uma construção aí social muito grande, né, de perfeição, que a gente falou muito em todo o podcast, mas é isso, o quanto a gente acaba não se desarmando realmente para entender o que realmente me satisfaz, o que realmente eu gosto, o que realmente eu quero, e qual o problema, se for necessário, porque nem sempre é o caso, dar 2, 3 passos para trás ou para o lado, porque esse negócio de para trás, na frente, é muito ridículo, mas daí alguns movimentos diferentes daquele que eu estava dando naquele momento, em busca do que realmente vai me trazer uma satisfação real,
E com isso também se eximir de sentimentos de que perdi tempo, porque eu percebo que tem muito disso. Então, as pessoas acham que porque de repente, poxa, não deu certo, ou não consegui o que eu queria, poxa, me esforcei tanto, me matei, fiz um monte de coisa e não deu certo, enfim, perdi tempo da minha vida. E não existe isso, não existe perda de tempo de vida, existe maturidade, existem as experiências que foram nos preparando para que outras pudessem vir e serem muito mais Até porque sólidas. quando a gente toma decisões, a gente é baseado no contexto daquele momento e com as ferramentas que a gente tem naquele momento. Olhar para trás e se sentir culpado porque não escolheu melhor, se você tem hoje a noção de que outra decisão, isso só acontece porque você vivenciou as consequências daquela decisão que você tomou em outro momento. E é para isso que as experiências servem, para nos deixar mais preparados para avaliar as nossas escolhas, e ainda assim a gente não tem controle sobre o futuro. O que faz sentido numa semana não necessariamente faz sentido na outra. Os recursos mudam, os contextos mudam, e a gente tem que desenvolver ao longo da nossa vida algum nível de gentileza em relação a nós mesmos para poder lidar com a nossa capacidade de escolha dos momentos em que as nossas escolhas não são tão positivas, né? E o quanto a gente nega, evita, assim, constantemente entrar em contato com isso, porque exatamente, eu vou entrar em contato com algo que eu, por muito tempo e por muitos anos da minha vida, não quis entrar em contato, quis manipular o tempo todo, quis controlar o tempo todo, quando na realidade atingir um real objetivo de satisfação é justamente entrar em contato com isso que, né, que mais se teve, enfim, com todos esses medos e receios. Mas é isso. Se fala muito também atualmente sobre essa questão da vulnerabilidade. Acho que tem assuntos diversos aí, inclusive as prateleiras estão cheias desse assunto. Tem até fórmula de como ser vulnerável, né? Exato, o que é ridículo, né? Porque, assim, como ser vulnerável, quando na realidade é algo que também é um processo que para muitas pessoas é doloroso, né? Você entrar em contato com as suas fragilidades, justamente com isso, de que eu não consigo dominar, não consigo tomar uma decisão diante de algo que eu ainda não tive contato. E você conseguir assumir que somente agora você teve essa decisão, essa tomada de decisão, essa mudança na sua vida, se for o caso, porque você conseguiu entrar em contato com aquilo. Algo que também vem com o processo de maturidade, né, que vem com o amadurecer, é encontrar os próprios parâmetros para definir os nossos valores, né? A relação entre os nossos valores e os nossos parâmetros. Olhar para si mesmo e começar a reconhecer quais são os nossos potenciais, quais são os nossos valores, e aí, a partir disso, definir de que maneira a gente quer se relacionar com isso. Uma outra reflexão importante é passar a entender quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, né? E entender de que maneira você tem dado prioridade para esses aspectos e com que frequência você deixa essas coisas de lado para atender os parâmetros de outras pessoas. No fim das contas, é refletir. Bom, essas medidas que eu estou utilizando para definir se eu sou bem-sucedido, se eu estou fazendo direito, se eu estou sendo mulher direito, se eu estou sendo homem direito, se eu estou sendo mãe direito, se eu estou profissional direito, se eu estou sendo solteiro direito, se esses parâmetros foram formatados por você ou se foram coisas que te disseram a respeito do mundo. Começar a refletir a respeito disso. Começar a olhar para a forma como você se sente enquanto você está realizando essas tarefas, quando você está entregando esses resultados, como é que você se sente, como que você esperava se sentir e, de fato, onde fica a tua satisfação. Isso também vai muito de encontro com o que a gente falou, de que, assim, quando a gente começa a fazer essa reflexão e a entrar em contato com a gente mesmo, muito provavelmente a gente vai entrar em contato com essa visão do outro que está lá relacionado, por exemplo, com as nossas figuras parentais. Então, essa reflexão é disso, né? Então, hoje eu faço isso com o objetivo de me satisfazer ou de satisfazer alguma figura da minha vida no Estou fazendo isso passado. porque eu quero ou porque alguém me disse que era assim que tinha que ser feito.
que era assim que se fazia. Assim que tinha que ser feito, exato. Ou também, assim que tinha que ser feito, assim que se fazia, ou também eu percebo muito, né, na atuação clínica, um senso de reparação. Então, talvez porque também, ao longo da minha vida, eu talvez não atingi determinada expectativa, agora então eu me cobro, eu fico nesse ciclo todo de produtividade, de não ter tempo para nada das coisas que me fazem bem ou que eu gosto, nesse senso de reparação para atingir uma expectativa de um passado que, na minha opinião, na minha concepção, não foi atingido. É bem complexo, né? A gente sabe disso, porque vai tempo aí de autoavaliação, autoanálise, conhecimento, enfim, mas No fim das faz contas, sentido. é muito mais fácil falar sobre do que fazer, porque é todo um processo de autorreconhecimento e de autorreflexão, mas é um processo necessário, né? Mesmo que, independente de ser para atender às expectativas de outra pessoa, de outras pessoas, ou se seja para se rebelar contra os parâmetros de outra pessoa, não importa, a gente ainda está sendo controlado, determinado, definido pelo raciocínio de outros, né? Pelo sentimento. Uhum. Então, todo esse processo é longo, para alguns mais longo do que para outros, né? Mas é essa jornada de autoconhecimento, de autorreflexão, que nos ajuda a romper um pouquinho com essa ideia de priorizar a necessidade do outro. Chegou aquele momento no programa que é o terapia de grupo, o momento em que a gente elenca dicas de filmes, de séries ou de livros para contribuir com a discussão. Então, a minha dica hoje é, na realidade, uma dica bem simples, que é a leitura de um livro pequeno, de um livro de leitura super fácil. Vai ser um pouco contraditório em relação ao que a gente comentou anteriormente, quando nós falamos de frases clichês, né, enfim, porque o livro tem algumas frases de impacto, mas a história que o livro conta é uma história muito bonitinha. Então, o livro se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. É uma fábula, né? Então, conta a história de um cavaleiro que tem a necessidade de constantemente salvar donzelas no castelo, enfim. E a gente até imagina que, nossa, ele seja solteiro e tudo mais, mas não. Ele é uma pessoa casada, que tem filhos, e no caso, ele começa a entrar tanto nesse papel, né, que ele desenvolve de ser o cavaleiro, de estar sempre na sua armadura, preparado, né, para o embate a qualquer momento, que isso acaba atrapalhando o relacionamento dele em casa, familiar. Eu não vou dar mais spoilers, enfim, do livro, mas a história conta aí toda uma trajetória do quanto não é fácil, e entra no que a gente falou mais um pouco antes do nosso encerramento, do quanto não é fácil, não é simples, mas que é importante a gente entrar fazer uma trajetória de contato conosco, de entender realmente quais são os nossos valores, o que realmente é importante para a gente, e o quanto esse processo não é um processo simples, né, e que requer aí realmente muita disponibilidade da pessoa. Então, tem algumas frases lá de impacto, coisas do tipo, mas para quem realmente tiver um interesse de ler e de acreditar realmente de que algumas leituras promovem aí alguns pensamentos à parte, e a partir disso a gente consegue também ter, né, promover algumas mudanças, mesmo que sejam pequenas aí no nosso dia a dia, acho que é uma leitura bacana, simples, não é muito robusta, como eu já tinha dito, mas vale muito a pena. Okay? A minha dica é uma série. Ela é curtinha, tem 4 episódios, mesmo que os episódios sejam um pouquinho mais longos, né? São episódios de um pouquinho mais de 40 minutos. É da Netflix, é uma produção da Netflix alemã, chamada Nada Ortodoxa. Na história, a gente acompanha a vida presente e alguns flashbacks, né, do passado, de uma menina que vem de uma comunidade extremamente fechada,
né? São judeus ortodoxos racídicos, ali na região de Nova York. É uma comunidade muito conservadora, muito tradicional, com costumes muito arraigados e com parâmetros muito bem definidos de como alguém tem que ser, de como alguém tem que se comportar, o que é próprio, o que não é próprio, né? E a gente vai acompanhando simultaneamente as experiências que essa menina tem dentro dessa comunidade, o momento em que ela decide romper com isso, muito mais mobilizada pela ideia de ser incapaz de atender essas expectativas, e a gente acompanha como é sofrido esse processo de reconhecendo novos parâmetros. Acho que se eu disser qualquer coisa muito além disso, também vou ter dado spoiler, né? Não é essa a intenção. Mas é isso, a gente vai descobrindo ela se despindo bem aos pouquinhos. Bem dolorosamente, né? Bem dolorosamente, mas assim, existe um alívio que vem depois dessa dor, né? Não é só de dor esse processo. Também tem prazeres nesse meio, mas abandonar e ir se despindo aos poucos daquilo que foi imposto para ela, daquilo que foi apresentado para ela, porque ela, até um determinado momento, ela só se reconhecia como diferente. E aí ela colocada em contraste, é apresentado para ela uma ideia de que essa diferença é negativa. E é justamente toda essa diferença que determina quem ela é, né? E ela vai se apropriando disso aos poucos e vai reconhecendo isso aos poucos. É muito bonito ver todo esse processo. A série ela não tem dublagem, ela tem apenas a legenda em português, porque eles mantiveram a língua nativa, é feito em Yiddish, que é uma linguagem que, assim, até onde eu entendo, e se eu estiver falando alguma besteira, me perdoem, mas só existe ainda em comunidades mais tradicionais, comunidades judias mais tradicionais, né? E aí a gente acompanha essa jornada dela nessa linguagem que é tão própria, com uma fotografia super bonita, super bem, e um enredo super bem construído. E quando a gente chega no final da história, tem ali o making off, né? Tem o processo de produção da série, e a gente vê que essa é uma história real, que parte dessa história realmente aconteceu com alguém, e a gente vê as consequências disso, que ela foi capaz de fazer quando ela se apropriou de si mesma, aí o negócio fica incrível, né? Muito bom mesmo. Acho que uma outra indicação interessante, mas que muitas pessoas já devem ter visto, e quem não viu vale muito a pena ver, que é O Diabo Veste Prada, que é realmente um clássico quando se diz sobre atingir aí determinadas expectativas do ambiente, do quanto o ambiente está te dizendo que você não está dentro de um padrão, você não é aceita por conta disso. E essa trajetória que a protagonista vai fazendo, onde ela acaba muito, enfim, vai ser muito spoiler, né, para quem para quem não viu o filme. Vamos lá, eu vou tentar dar um resumo sem dar spoiler, mas assim, a trajetória que ela vai fazendo ao longo do filme é muito bonita. A impressão que você tem até a metade e quase no final é uma, porém o final do filme realmente acaba sendo surpreendente para quem nunca viu, porque realmente ela acaba se encontrando, ou seja, é também essa jornada de busca e de compreensão de si mesma, num ambiente aí extremamente onde você tem que atingir as expectativas do outro o tempo todo e não olhar para si mesmo, né? Então, quando ela consegue fazer isso, o filme tem aí um desfecho bem interessante. Então, para quem não viu ainda, é uma excelente indicação. Essa foi a nossa perspectiva a respeito de cultura de produtividade. Eu sou a Beatriz Monteiro. Sou a Gisele Oliveira. E para acompanhar as novidades e saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, é só procurar o @podcastatualho no Instagram ou no Twitter. Até a próxima, pessoal!